aí, como é que vocês estão? Fique um pouco com o Big Den. Não dá, né? Eu sou suspeitíssima. Gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Gente, se vocês ouvirem no fundo, porque eu não consegui ligar meu meu microfone, não consegui ligar ainda. Aquele dia eu até gravei, teve um dia que eu gravei com ele, mas não rolou, tá? Se vocês ouvirem no fundinho, vai ter um funkzinho tocando uma coisa pouca, é que as crianças estão de férias e eles estão na quadra brincando. Não são minhas crianças, né? São as crianças do prédio. Que fique dito, que fique claro. Tá bom, então olha só. Tem tanta coisa pra falar, mas assim, eu vou ter que separar em partes e vamos falar sobre híbridos, mas continuando lá a questão da luxúria e da lascívia, que é o que pega mesmo nessa terra, tá? É o que pega nessa terra, tá? Nós temos, eu não preciso chamar de esdrúxulamento de chácara, não quero também esculhambar com quem acredita como é chácara, porque eu também falo chácara, inclusive nos cursos que eu tenho, eu falo que o último chakra é o da cabeça, né? Que é onde o último a ser fechado, que é no céu da boca e na moleira, né? Da criança. Então eu também falo que é chakra, mas na verdade é uma abertura, é um portal, é como se fosse uma fonte de energia. Tá? Então a cabeça é né? Temos a boca, que a gente fala um monte, tem o coração, tem o peito, e aí ele vai indo, né? E chega lá embaixo, nas genitálias, sim, também é uma fonte de energia, e que a maioria está concentrado, que a maioria se perde e fica assim, vou fazer o que eu quiser, se eu tô com vontade, vou fazer. E aí não tem controle, essa é a real, né? Então, em outra hora, eu andei assim também descontrolada, assim como todos, antes que todo mundo me coloque uma caixinha tipo, nossa, que santa. Que santa, ela nunca faz nada de errado. Gente, eu sou carne e osso como vocês, eu sou espírito, alma, traumas. Não, poucos. Entendeu? Então nós estamos assim, essa mistura louca de traumas, de pessoas, de traços de caráter, que agora está assim, que na verdade, se tu for somar, é um tipo de demoninho que engalhou na pessoa e a pessoa, tipo, eu tenho esse transtorno, né? Agora eu acabei de... Assim, segura. Eu com essa coisa de eu falo, não, eu penso, e eu acho que eu já falei, e aí eu reajo como se eu já tivesse falado. Eu sou um pouco assim, vocês já perceberam, né? Então, assim, com esse monte de traço de caráter, de coisas, assim, que eu acredito que não é só traço de caráter, não, é um pouco de encostinho, é um pouco de demoninho que as pessoas vão fazendo abertura, pecados geracionais do pai e da mãe, tá? Tudo isso vai fazendo essa bagunça orquestrada que está aí no mundo que o Criador fez e ele que fez. E agora nós estamos nas últimas, por isso que tá todo mundo assim ensandecido. Meu Deus, o que eu faço? É porque assim, acabou. Ninguém se arrepende, ninguém pede perdão, ninguém busca o Criador de verdade. Agora virou tipo um monte de palco, não é verdade? Então por isso que eu tenho que separar por partes, porque eu tenho essa dificuldade, porque daí eu misturo tudo papo, mas assim, vamos chegar lá. Hoje eu quero falar pra vocês sobre seres híbridos. Eu sei que é complicado, é cabuloso, é esquisito falar sobre, porque não há uma comprovação, muito menos bíblica, sobre isso. O máximo que tem ali, basicamente, que hoje eu não estudei sobre, né, não estudei para falar sobre isso com vocês, mas fala que os filhos de Deus se juntaram com os filhos dos homens e aí surgiram esses seres, mas não fala assim, aconteceu, os seres, né? Não, só fala basicamente que era uma época de gigantes, de homens de renome, que temos ali o Nimrod, né, que foi casado com a sua própria mãe, que é uma baixaria, que não está escrito na Bíblia, assim, né? Mas ele foi um homem, assim, de grande renome, que ele surgiu desses seres. É bem complicado, é uma profundidade, você tem que ir atrás de apócrifos, atrás de pessoas que realmente têm embasamento bíblico, que têm conhecimento, né, sobre a história da humanidade num contexto geral, tá bom? Vou falar sobre os híbridos, que eu acredito que ainda estão no nosso meio, entendeu? Eu tenho um relato de uma pessoa muito próxima de mim, que disse que teve contato com um ser híbrido. E ele pegou e abriu e bateu real pra ela. É o seguinte, eu sou um híbrido, meu pai não é dessa terra, a minha mãe é aqui, porque não é a mulher que gera, então misturado. E pegou e falou, bateu real pra ela. Eu super acredito, tá? Independente de se ele está mentindo ou não, né? Não sei, ou se ela, de repente... Eu não acredito que ela tenha inventado uma história dessa, tá? Até porque foi bem verídico, como ela contou.
E aí eu, né, já tinha vivido também essa experiência, porque como vocês sabem, eu não sou nenhuma santa, não sou, né, eu nasci num lar evangélico, mas aí, minha filha, minha senhora, meu senhor, até o negócio ir aprumar, você faz um monte de merda, e continua fazendo até hoje. Mesmo com todo conhecimento, com todo discernimento, ainda assim, às vezes você é engambelado pela sua, eu vou dizer assim, a sua carência, eu vou dizer assim, né? E aí, outrora, como eu tava dizendo, eu conheci uma pessoa, né? Eu vou expor tudo mesmo, tá? Eu vou expor porque eu não preciso de condenar de ninguém, entendeu? Minha vida é um livro aberto e eu não vou esconder nada de ninguém. E aí, aqui tá fazendo frio, tá, gente? Tá começando a cair a temperatura, já até aqueci minha mão, porque tava realmente assim, tava puxado o negócio. E aí, vamos lá. Conheci essa pessoa, eu estava começando a voltar para os caminhos, né? Nós estamos, é uma luta, é uma constância, você tem que estar se limpando o tempo inteiro. E aí eu fui, desde da liberdade total que Jesus morreu, como essa liberdade que está aí na igreja, eu vou dizer igreja assim, mas não é igreja, né? Casinha, é igreja no corpo de Cristo, né? Que Jesus já morreu por nós e que já tá tudo certo, já tá pago, você não precisa fazer nada. Eu já tive nesse meio, tanto é que eu falei pra vocês no último vídeo que quem assistiu, ok, quem não assistiu, se quiser assistir, faz uma força, dá um like, que assim o YouTube entende que o meu vídeo né, ele é legalzinho e que as outras pessoas vão gostar também. Então eu quero deixar muito bem claro isso aqui, porque pode ser que você também tenha vivido uma coisa parecida e não sabe. Então é legal a gente estar passando adiante isso também para que você fique atento. Então eu vivia nessa porta larga, eu gostei desse aí. Eu vivia na porta larga achando que estava tudo certo, que eu podia fazer o que eu quisesse, que meu corpo era meu, né, meu, eu posso fazer o que eu quiser, que o perdão já tá coisa, porque assim, a serpente ela conhece exatamente o que está escrito na palavra, ela conhece tudo certinho, e ela vai te torcer para você acreditar, ela vai vender de um rótulo para você que é mentira, porque o caminho é estreito, e larga a porta que conduz à perdição, e há muitos aqui entrem por ela. Então, eu já tive nesse caminho largo, e apertar, assim, quem vai te convencendo é o próprio Espírito Santo, que ele vai te conduzindo ao caminho certo. Não, gente, uma coisa que assim, precisa ficar bem claro, tá? Muito claro. É um trabalho que leva anos. Ninguém se converte da noite pro dia. Tá convertido. Olha, duvide, suspeite, bastante, inclusive, tá? Não, que agora eu sou de Deus. Do nada, a pessoa pegou e se converteu do nada, já sai. Não é assim, gente. Exige tempo, exige esforço da pessoa, existe um trabalhar no espírito, porque muita coisa tá aqui, ó, aqui na mente, que não deixa a gente viver o certo. Do nada você pega e volta de novo na mesma espiral de erro e não entendeu e vai ter que rodar de ano e vai ter que passar de novo pelo mesmo processo e mesmo processo, entende? Até que Deus veja realmente, né? Não, agora tá pronto, agora está certa, agora vamos abençoar a vida da pessoa. Então, às vezes, você tem que passar por deserto. Não é porque... Se Jesus, que foi o perfeito, ele teve que passar pelo deserto, por que nós, meros mortais, não teremos que passar por essa prova para entender mesmo, para ser lapidado? E aí é que tá, nesse processo desse deserto, nessas coisas, nessa lindo mundo da imaginação que eu mesmo criei, eu achava que tava tudo certo. E aí, resumindo para vocês, para não ficar muito longo, eu me envolvi com uma pessoa, mas muito rápido, tá? Não foi assim um envolvimento, foi uma única ficada, tá? Por quê? Eu estava como? Eu estava usando roupas sensuais, eu estava andando nas raves, eu só realmente tinha parado de usar drogas, né? Mas quem conhece meu testemunho aqui ou não, não vai dar pra dar o testemunho todo. Então eu nasci numa igreja, nasci numa família cristã, meu pai pastor, minha mãe também, e aí se desviou, lá, todo mundo, não sei o que, entra, vai, fora, fica na igreja, sai da igreja, volta e casa, e volta e desvia, e vai para o mundo, maluquice, e daqui a pouco volta de novo pros caminhos. É assim, a minha vida é basicamente resumida a isso. E aí, peraí. E aí, o que aconteceu? Nessa volta, eu limpei não, o Espírito Santo, né, Deus, né, na sua misericórdia maravilhosa, infinita, ele meio que me mostrou que eu tinha que tirar a droga, porque realmente, poxa, eu tava colocando coisas no meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então eu parei de usar droga, parei de beber, parei de tudo isso. Só que na minha cabeça, inocente, eu achava que poderia continuar indo nesses locais que não tinha problema, porque, né? Porque eu usava, olha só aonde eu usava. A parábola que fala assim, ó, estarão duas num campo, uma será levada e a outra ficar. Eu pensei assim, eu tô santa, eles que não. Olha a minha cabeça. E eu pensava assim, tá, então tipo, o que tem eu tá lá, né, se o arrebatamento acontecer, mesmo que eu estiver lá, eu tô pura, eu tô fora dessa coisa, né.
Eu pensava assim, gente, desculpa, é verdade, eu pensava assim. E até que foi indo, até que eu parei de ir nos lugares e tal. Só que eu continuei em casa, ouvindo as músicas, eu ouvia do mesmo jeito. É um processo, por isso que eu tô falando pra vocês, é um processo, entendeu? Até você entender, ó, entendeu? Se você, o que eu dei de exemplo, eu dei até pra minha família esse exemplo. Você pega um pano limpinho, limpo, e a casa tá toda suja. Aí você pega o pano, molha lá, bota os negócios, limpa, esfrega, a casa fica limpinha. Quando você olha o pano, tá nojeira. E aí, pra você botar o pano limpo novamente, você tem que esfregar muito, limpar, e é produto, e é coisa, deixa de molho, até deixar do mesmo jeito, entendeu? É uma parábola minha. Pra você entender como é que tava o meu estado. E o nosso estado, na real, né? Porque daí a gente foi, andou pelo mundo, e agora do nada a gente quer ser limpo de qualquer jeito. Não, demora, é um processo. E é isso que as pessoas acham que não. Não, entendeu? Não. Pode vir que tá tudo certo, e uma vez que o sangue de Jesus está sobre a tua vida, tu tá limpa. Pode acontecer, não tô dizendo que não pode, mas eu vou dizer que, logicamente, nós humanos, a gente precisa de um tempo pra processar tudo, senão tudo surta. Entendeu? E aí, numa dessas voltas, eu tive esse meio que surto, assim, maluquinho, já tive um entendimento muito grande, falei até pra minha amiga que foi me resgatar, né? E eu falei assim, olha, se eu falar tudo que o Espírito falou pra mim, as pessoas vão ter medo. Então eu vou guardar pra mim e em tempo oportuno eu acredito que Deus vai permitir que eu fale, né? E aos poucos eu tô liberando isso. E aí, o que eu fazia? No meu Instagram pessoal, que hoje eu já não tenho mais, né? Eu tinha um Instagram pessoal e aí lá eu ficava meio que... ainda tava com um monte de capetinha na minha vida. E aí eu ficava lá me exibindo e tal, e é a carência da vida, né? Querendo like, querendo curtida e tal. Então eu pregava a palavra, falava sobre a geopolítica, só que às vezes eu ficava lá me exibindo com o corpo, porque eu achava que o corpo era meu e eu não tinha nada a ver, né? Capetinha do nada a ver. E aí, o que eu fiz? Aí eu atraí uma pessoa, lógico, queria só o corpinho da pessoa, e ele foi muito ligeiro, tá? E eu já vou dizer pra vocês por isso que eu achei que ele era híbrido. E aí, o que acontece? Ele... muito legal essas coisas que você fala, porque daí eu falava da palavra, né? Não sei o quê. E aí, às vezes, eu postava a lua, falava algumas coisas da lua. Eu tava meio perdida no rolê, tá? Mas aí eu falava porque, tipo assim, pô, quem colocou os cosmos na Terra? Até porque outro vídeo, se vocês virem... né? Se vocês virem? É isso que fala? Meu Deus do céu, perdida no... Vocês viram? Perdida no... Ai, meu Deus. E vai assim mesmo. Perdida no verbo... Então, se vocês virem, ali embaixo tem mais vídeo que eu falo sobre que nós estamos na lua em Áries, que entrou no dia 23 de maio e vai até dia 23 de agosto. Então, também coincide aí com uma festa judaica. Então, tipo assim, entendeu? O negócio é amplo, não é só, eu não sou a louca esotérica. E aí... E às vezes eu postava alguma coisa da lua, estamos na superlua, não sei o que, sei que lá, blá, blá, blá. Eu falava algumas coisas assim, meio que mesclado, né? Junto com o evangelho, mesclado, assim, uma coisa meio doida. E aí esse cara veio com toda a sabedoria maligna e ele já veio sorrateiramente e eu falei, olha, uma pessoa que entende sobre espiritualidade e é muito raro, né? Aqui mesmo na cidade onde eu moro é muito raro um homem que saiba conversar com uma mulher sobre diversas coisas, principalmente... questão espiritual, tá? Muito raro. Mesmo o cara dentro da igreja, tá? Os caras... Acho que o meu VAR é você de fora. Eu acredito, tá? Mas... E aí ele veio todo assim, né? Eu vou tentar resumir pra vocês. Ele veio muito sorrateiramente. E aí, não sei o que... Não é dessa cidade, graças a Deus, né? Ficou longe. E eu também não posso falar muito do detalhe, porque ele é conhecido realmente das pessoas que eu conheço. Então, vou ter que resumir muito rápido, assim, falar muito por cima. E aí... Beleza, e aí logo a gente, né, teve um encontro, muito rápido, tá? Achei muito rápido mesmo. E aí ele veio pra minha cidade, veio me conhecer e tal, e aí começa todo o cabuletê, que eu fiquei assim, esse cara, porque gente, veja bem, se você está acordado, você entende tudo questão espiritual, ele não tá falando só desse mundo aqui, ele está falando do mundo espiritual também. Quem é espiritual? Quem não é, vai passar batido e... Deixa assim, né? Beleza. Aí uma que começa que o carinho dele não tava muito certo. Ele começou meio que... ele tocava nos pontos energéticos, como eu falei pra vocês, nos chakras, entendeu? E não era carinho, tá? Era uma coisa assim, ele fazia assim. E aí ele ia fazendo umas coisas assim. E eu falei, tá, pronto. Ele tá abrindo meus chakras. E agora o que eu faço?
Sabe quando você fica tão assim de mãos atadas, que tá tão na cara, que daí você fica tipo, e agora, pra onde é que eu fujo? Foi assim que aconteceu. E o rapaz foi fazendo isso, antes mesmo de a gente ter ficado, e eu falei, então. E aí ele começou a falar de uma pessoa que tinha o nome de Sama, pontinho, 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 El. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Aí eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus. E aí ele falava, não, porque o fulano de tal, o mestre Sama, pontinho, 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 e o mestre Sama, pontinho, 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 El. Eu falei, tu sabe quem é esse nome que tá falando? Porque eu já tava apavorada, ele ficando falando como se fosse muito normal dentro da minha casa ainda. Aí ele assim, sei, mas assim, tu sabe que... Olha só o que ele falou pra mim, tá? Depois da rebelião houve muita coisa. Aí eu falei, agora eu quero ir embora. Como é que eu vou embora se eu tô na minha casa? Entendeu? E ele queria defender o próprio Hasatan para mim. Justo pra quem? Eu falei, ai, e agora? Mas assim, a cilada foi armada tão coisa que eu não pude correr, eu não tive... Por isso que eu falei pra vocês, foi muito rápido, foi uma coisa muito rápida. E aí eu tocava na pele dele, era como se fosse roupa, tá? Sabe o Edgar, do MIB, Homem de Preto? Que ele tá lá todo torto dentro do corpo de uma pessoa? Então, parecia aquilo. Eu tocava assim na pele dele, esticava assim como se fosse uma roupa, tá? Gente, eu nunca vi aquilo na minha vida. Sei lá, talvez uma pessoa gordinha pode ter passado por isso, uma pessoa que tá flácida, mas ele não era um ex-gordo, tá? Não era. E aí a pele assim, ai meu Deus, que guri estranho. E aí começou a falar, tipo, o mestre Sama, pontinho, pontinho. E aí tentou me defender e aí eu fiquei muito estranha. Beleza, aconteceu, ficamos. E aí, sabe o que eu fiz? Dias depois eu peguei o óleo, que eu sempre tenho um óleozinho. E eu me arrependi amargamente e profundamente do que eu tinha feito. De ter ficado com a pessoa, de ter me envolvido com uma pessoa que de repente eu não sabia qual que era. Eu entendi no meu espírito, o Espírito Santo de Deus fez eu entender que esse cara queria fazer um laço de alma comigo. E imediatamente eu peguei esse óleo. Alguns dias depois, quando eu me toquei, foi muito rápido também, eu ungi aonde ele tocou, sabe assim? Ungi onde ele tocou, ungi aqui a orelha. E me prostrei, assim, jogada no chão, arrependida pro Criador, pedindo pro Criador, limpa dessa energia que esse homem veio deixar comigo. Eu não sei o que aconteceu, eu não tenho noção do que aconteceu. Tu sabes, tu és o Deus, tu criou todas as coisas, tu faz o bem, entendeu? Proclamar a palavra, falar da palavra, ainda que eu estivesse em erro, porque a maioria das vezes estamos sim em erro aqui na Terra. E aí, veja bem o que aconteceu. Comecei a passar mal. Dia depois, acho que foi, pular do meu aniversário um dia depois. Comecei a passar mal e falei, tá, tô passando mal, e agora? Tudo girava assim, ó, fui dormir assim, tudo girando, acordei no dia seguinte passando mal, querendo vomitar e evacuando. Eu acho que eu já tinha dito, eu sei que é desagradável falar isso, mas aí eu preciso falar, porque realmente eu pedi a limpeza e a limpeza veio, tá? Entendeu? Com quem que você tem se envolvido? Volto a falar. Com quem que você tem se envolvido? Será que você não consegue controlar o seu periquito? A sua periquita? Você não consegue controlar a sua mente? Ai, vou pensar em pornografia. E deixa ela vagando igual uma coisa. Não, sai, eu não posso, não vou pensar nisso, porque isso vai me levar a isso e isso vai me levar à queda. E a queda vai me levar a um abismo maior ainda. Será que você, com quem você tem se envolvido? Entendeu? Por isso que eu dentro da minha carência, da minha tancice, da minha burrice, da minha ignorância, da minha pamonhice, isso, acho que eu vou chamar de pamonhice. Não, o que tem, né? Já conhece o mundo espiritual, acho que tá dentro do meu lado, acho que ele vem. O capeta usa bem essa estratégia pra te dar um laço, te fazer cair. E eu acredito que com mulher acontece, mas com os homens é muito pior, entendeu? É muito pior, porque assim, internet, gente, tá tudo aí, pra todo mundo ver, entendeu? Story, você vai no story da pessoa, aí a pessoa tá lá se exibindo, peitos, bundas, entendeu? Dancinhas sensuais pra quem gosta, eu acho esdrúxulo, entendeu? Vou ler pra vocês aqui. Vamos lá. Gálatas 5. Cadê? 5:19. Eu vou ler, tá? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Meu Deus, eu falei heresias. Por isso que eu digo aqui, ó, é minha visão, tá, gente? Eu não sei se isso é certo, se não é, se existe híbrido, se não existe. Eu tenho essa percepção, tá? Então, assim, antes que alguém fale que eu tô falando heresia que existe na Bíblia, não tô falando nada disso. É uma percepção minha,
vivida comigo na carne, que isso eu vou prestar conta pra Deus se estiver errado, se eu estiver colocando caraminhola na cabeça dos outros, porque também eles falam sobre os reptilianos, eu vou dar uma aspas aqui na palavra, né? Entendeu? Existem reptilianos. Segundo essa pessoa que a minha amiga muito próxima falou, existem mais de 5 espécies desses seres híbridos na Terra. Eu não sei, não posso comprovar, a ciência também não comprova. É tudo muito oculto, é tudo muito escondido. É só um. Eu acho que sim, eu acho que não, eu acho que é, entendeu? É uma especulação, entendeu? Mas segundo o que eu vivi, eu achei que era. Porque assim, eu resumi, como eu falei pra vocês, eu resumi. Esse cara, ele trabalhou também com ocultismo. Eu vi ele de pé na minha casa, enquanto ele estava deitado do meu lado. Entendeu? E eu perguntei pra ele, tá falando comigo? Ele falou assim, não sei, estou. Entendeu? Entendeu? Que era como se fosse uma projeção astral e ele sabia se projetar astralmente. Entendeu? Então, o negócio, o buraco é bem mais embaixo, tá? Eu sei que existe bem e existe o mal e a gente fecha os olhos e quem é bonzinho quer ver só o lado bom. Ah, existe bom, oração, né? O jejum, né? Uma coisa assim. Mas não sabe que o lado oculto, o lado místico, maligno, ele faz qualquer coisa. Eu vou fazer, porque aqui já tá cortado, já vive pro outro lado, é instrumento do mal, é joio, vive pro mal mesmo, e às vezes anda até com um aspecto bonzinho, entendeu? Ai, eu sou da magia, mas eu sou da magia branca. Vai nessa, entende? Eu vou continuar lendo aqui pra vocês pra não distorcer tudo aqui. Idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que quem cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é o quê? Aqui tá caridade, mas eu vou ler amor, porque é isso que é. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que em outras traduções é o quê? Domínio próprio, já digo porque eu não tinha, entendeu? Não tinha. Contra essas coisas não há lei. E aí eu vou mais adiante para vocês, eu vou falar aqui em Colossenses também, que fala um pouco sobre isso, sobre a mortificação da nossa carne, que é diário, é árduo, não é fácil, por isso que muitas pessoas se desviam do caminho, já que eu caí, não vou conseguir mesmo, deixa quieto, entendeu? Não, eu não estou santo, não estou puro, não posso mais chegar na presença de Deus, eu vou deixar de orar, não quero nem saber, deixa assim, o que tem? Me deixa em paz, deixa eu viver, e aí vai abrindo, e eles vão indo, te minando, até que tu desiste mesmo, e aí tu vai viver como eles querem, entende? Então, Colossenses 3 fala assim, mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e avareza, que é idolatria. E aí eu também quase estava caindo nessa pegadinha aqui, tá? Avareza, né, no caso, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo dantes, quando viveis nela. Então, essas coisinhas aqui, né? Apetite desordenado, seja de alimento, seja de sexo, seja de qualquer coisa. Apetite desordenado, que mais aqui? Prostituição, que todo mundo sabe que é ir a outros deuses, ou não, prostituir até seu corpo, porque por um pouco de prazer, né? Então, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, e que é a idolatria. Avareza pode ser o quê? Preciso ganhar dinheiro. Não vou, entendeu? Aquela coisinha. Mas pode ser também, tipo, eu preciso ganhar. E aí tu acaba fazendo aquilo um deus, né? Então é complicado. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre a desordenança do apetite sexual, que é o que pega a maioria das pessoas aqui. Não podemos mentir, botar uma vendinha. Não acontece comigo. Claro que acontece por causa da carência. E todos já fomos marcados, né? E tentando se limpar dessa marca maldita que foi colocada. Porque, eu tô carente, o que tem? Vou lá só fazer uma rasgadinha, só vou lá rapidinho ficar, me envolver. E como eu falei no outro vídeo, o preço a ser pago é muito alto. Porque uma vez que a queda, uma vez que gerou o pecado sendo consumado gera a morte de espírito, gente. Para depois se erguer, demora muito, fica um abismo entre você e Deus. Porque o nosso pecado consciente é que nos afasta do Criador.
Outra vez também eu tive tanta experiência que eu tenho até medo de ficar falando aqui, porque não sei se tem muita gente que tá preparada para ouvir ou não, porque realmente é complicado. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu vivi isso mesmo? E realmente é pesado, é muito pesado, e talvez o Criador queira que sim, me usar como instrumento para abrir os olhos dessas pessoas que estão caindo também, porque eu sou carne, cara, sou carne, sou osso, sou igual você, não tem nada de especial, não tem nada de diferente. Não sou a santona do cabeletê, como eu sempre falo aqui. Nós somos carne, mas a gente precisa abdicar de certas coisas, entende? Principalmente dos olhos, que é a nossa candeia, que é onde vai gerar concupiscência. Se eu não tô vendo, não tô sentindo. Se eu tô vendo, daqui a pouco entra como setinhas, como os dados inflamados, vai entrando no nosso coração. Quando você vê, você já tá no engodo e você vai querendo aquilo. Então a gente deve buscar o quê? Santificação. Santificação, que é o quê? Separação desse mundo. Sem santidade, ninguém verá ao Criador. A palavra fala isso e deixa muito claro. Então, sem a santidade, ninguém verá o Eterno. A gente deve sim buscar a tempo e fora de tempo, sabendo que sim, que pode vir a queda, que a gente pode cair, mas que a gente deve voltar a buscar porque Ele nos perdoa. Ele é perdoador. Quem disse que Ele não vai te perdoar toda vez que você cair? E lógico, também não vai virar festinha, né? Vou lá fazer, depois eu peço perdão e tá tudo certo. Não é isso, né? Mas veja bem, dá tempo de pedir perdão, é tempo de se limpar, é tempo de ser sincero na presença de, eu não consigo. Entendeu? Na presença do Pai. Tá difícil, não consigo. E vai de novo, e jejua, e tenta de novo, porque o inimigo, ele é sorrateiro, ele tava ali. Essas entidades que trabalham para ele são muito antigas, elas estão aqui desde que o mundo é mundo. E elas conhecem exatamente como funciona a mente humana, entende? E sabem muito bem quais os pontos, e tramar um jogo para que você acredite que tá tudo certo. Agora vai. Igual o último relacionamento que eu falei. Nossa, tava jejuando. Eu ouvi uma voz dizendo pra mim, vai, manda mensagem, o que tem? E eu achando que era a voz do Espírito. É muito difícil distinguir quando é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus. E tudo isso você precisa estar afinado quando você busca a palavra de Deus, você lê, você conhece a palavra vai ser o teu escudo, a palavra vai ser o teu refrigério, a tua, entendi, poxa, né? Então toda vez que vir uma seta, uma coisa, você se defende com a palavra, que é o escudo, entende? Como assim? Tá escrito em Efésios 6, armaduras tais, pois firmes, né? Porque, a gente precisa estar revestido realmente da palavra, mas não como como eu vou dizer, um amuleto, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, pés calçados com a preparação do evangelho, escudo da fé e a espada do Espírito. Não como se fosse um amuletinho, assim e tal, mas cada item desse tem que estar presente na sua vida para que você esteja pronto para essas armadilhas do maligno. E aí você vê e você detecta antes e você não cai. Eu digo agora, assim, porque se eu não tivesse revestida totalmente com a armadura, eu não teria caído nessas ciladas, como eu tô falando para vocês aqui. Pesadinho, né? Pesadinho, bem pesado. Então, assim, não quero criar heresias, não quero criar nada disso, mas eu acredito porque parece que eles farejam, eles sabem quem tem a luz, eles sabem quem tem o brilho, eles sabem quem tem a unção, e eles vão sorrateiramente parece minar, derrubar essa pessoa e fazer com que, ela desacredite dos planos de Deus para a vida dela. Assim como eu espero que você também tenha, né, passado por situações, mas que você enxergue, né, que maior é o que está em nós, que sim, que o Criador não vai desistir da nossa vida, e que para todos nós tem sim um plano perfeito, sim, do Criador, e uma hora vai acontecer. Mas esteja firme diante dessas situações. E eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil porque eu caí por diversas vezes, como eu falei. E a gente acredita, né, que é isso. Mas é que eu acredito que esse é um tópico número 1 que faz as pessoas caírem em erro, em engano, em pecado. Tirando todas as outras coisas, né? Que a gente pode falar aqui sobre o quê? Soberba, arrogância, mentira... E mais um monte de coisa que tá aqui dentro que de vez em quando aparece pra gente, mas a gente finge que não é comigo, né? Não é comigo, mas que vai se crescendo e acaba assim fazendo com que a gente se afaste do caminho de Deus ou não tenha mais coragem de chegar diante do Criador. Mas todos nós somos iguais perante os olhos dele, tá, gente? Bom, eu espero que tenha te ajudado esse vídeo de alguma maneira, não te assuste, né, com isso, mas que você consiga detectar daqui pra frente pessoas que se aproximam de você pra simplesmente sugar o que você tem de melhor, ou querendo fazer laços de alma para te arrancar do caminho do Criador. Muitas vezes é o intuito deles, né? O joio no meio do trigo, que são pessoas que são muito parecidas com pessoas de Deus, muito boazinhas, e que se aproximam de você para
Ah, vai que dá um relacionamento, né? O que que tem, né? Aí você vai, quando você vê, você cai no mesmo engodo de sempre. E sempre no mesmo laço, sempre na mesma coisa, na concupiscência dos nossos próprios olhos de querer ter alguém a todo custo, porque essa é a maioria, a coisa que pega, porque Deus não criou a gente pra estar sozinho nessa terra, tá? E aí muitas vezes tu, o que que tem? É só um, vai que é, né? Ah, vai que é, né? Quantas vezes eu caí dessa? Então esteja firme e espere com paciência naquele que tem todas as coisas pra te dar. Tá bom? Esperei com paciência no Criador e ele se inclinou pra mim e ouviu meu clamor, tá bom? Salmo 40, 42, eu acho que é, não lembro direito. Tá bom, minha gente? Eu espero que edifique a tua vida esse vídeo, que não te assuste, mas que edifique e que te coloque pra pensar um pouco mais sobre essas questões e que você consiga ter controle do seu próprio organismo, né? Do seu próprio corpo, tá bom? Da sua mente, do seu corpo. E é isso. Acho que falei demais. Por hoje é isso. Um beijo. Paz.